Finalmente assistimos Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura. Demorou um pouquinho pra gente fazer esse vídeo, que tava aí dando uma descansada, mas chegou a hora de também o Spótico dar a nossa opinião, né? Pra você fazer as nossas observações, tudo com spoilers, hein? Já fica sabendo, é depois da vinheta. E aí galera, Spótico na área, tudo bem? Tudo certinho com vocês aí? Finalmente conseguimos ver o filme que esse hype tava mexendo com a gente, né? A Marvel sabe como levantar a expectativa do fã. Eu tô partindo do pressuposto de que você já assistiu o filme, assim eu não preciso explicar cena por cena, porque o filme teve suas partes aí muito fáceis até de entender. Eu quero focar naquilo que realmente chamou atenção no filme, beleza? Mas antes de continuar, se você tá aqui com a gente, eu tenho que vender meu peixe aqui, né? Então deixa aqui aquele like, clica naquele joinha lá embaixo, mas faz uma diferença. Mas faz uma diferença pra gente que você não imagina, ajuda demais o nosso trabalho, tá? E se você chegou hoje no Spótico, seja muito bem-vindo, tá se juntando à família aqui com a galera que tá desde lá de trás com a gente, então deixa aqui a tua inscrição, ajuda a levantar o hype desse canal, beleza? Bora lá! Logo de cara, o que eu achei do filme? Eu achei que realmente é um filme muito bom, mas com ressalvas. Não era um filme onde realmente eu esperava uma virada significativa nos planos da Marvel. Eu esperava sim que ele fosse indicar alguns caminhos de forma até mais clara um pouco. Ele se conecta com alguma coisa, ele mostra que vai ter um caminho pra frente, mas de uma maneira um pouco mais tímida. Até porque nós nunca podemos nos esquecer que Doutor Estranho 2 no Multiverso da Loucura é o desfecho dos eventos iniciados na série WandaVision. É toda a trajetória da Wanda saindo de uma heroína e caminhando para um lado dark, caminhando para um lado escuro, de um lado de vilã. Mas não uma vilã que já nasce com propósitos de maldade definidos, mas uma moça que foi sendo moldada através de traumas, através de tragédias. Primeiro a sua família, em Sokovia, a perda do seu irmão, a perda do Visão, o seu grande amor. E quando ela quis viver uma vida pacata dentro do X, já totalmente perturbada, nem isso deixaram ela fazer, porque quando ela projeta a realidade dela com os filhos dela, isso também lhe é tomado. Essa mulher não tem motivos para ser feliz, essa mulher tem motivos para realmente ser perturbada. E pior, a cereja do bolo foi mexer com os filhos dela. Experimenta você mexer com o filho de qualquer mãe, de qualquer pai, pra ver o que acontece com você. Mexeram com os filhos da Wanda, deu ruim. Por isso que a gente até entende, não dá pra apoiar, mas a gente entende essa revolta dela. A gente entende como essa mulher, ela fez de tudo, ela só queria os filhos de volta, ainda que esses filhos não existissem de fato, como por 2 ou 3 vezes o Doutor Estranho tentou enfiar isso na cabeça dela. Mas ela já tinha o Darkhold, ela já estava possuída pelo Darkhold, ela já havia se tornado a Feiticeira Escarlate. Wanda Maximoff é uma coisa, Feiticeira Escarlate é outra coisa, é um nível, é um upgrade. Nos quadrinhos, nada e nem ninguém até hoje foi capaz de derrotar essa mulher de Feiticeira Escarlate. E no UCM a mesma coisa. As pessoas só tiveram paz porque ela recuou. Foi a mesma coisa nesse filme. Ela se deu conta do tamanho que ela estava, do monstro que ela estava virando, do nível de maldade, de problema que ela estava causando naquele universo, e ela mesmo se permite implodir o templo lá onde nasce o Darkhold sobre ela, né? Mas a gente já volta a falar sobre isso. Nos quadrinhos foi a mesma coisa, simplesmente pela vontade dela, ela cria a Dinastia M, ela mata Vingadores, ela extermina os mutantes, faz voltar os mutantes, ninguém conseguiu derrotar ela. Ela que se deu conta de que ela ultrapassou todos os limites e num lapso de consciência ela decide botar o pé no freio e sossega o facho. É só assim, ser derrotada mesmo ela nunca foi por ninguém. Olha o poder, o tamanho do poder que tem a Feiticeira Escarlate. Isso explica, em boa medida, por que quando ela estava lá no universo 838, que é o universo que tem o time dos Illuminati e não dos Vingadores,
que simplesmente nós tínhamos ali personagens altamente poderosos, como o próprio Dr. Reed Richards, que tanto a galera sonhou com o John Krasinski, tava lá o John Krasinski de Reed Richards, né, como o Senhor Fantástico. Tínhamos o Raio Negro, que o Raio Negro simplesmente... Uma tossida do Raio Negro acaba com uma cidade toda. Ele não pode abrir a boca, ele falou, matou. É assim, esse é o poder dele, né? O Rei Inumano, as ondas vocais dele são tão poderosas que simplesmente, ó, puf, evaporam quem tá na sua frente. Tivemos também a versão feminina da Capitã Carter, como ela sendo a Capitã América daquele universo 838, lembrando sempre que é diferente do universo lá de What If da animação. Tivemos uma outra variante da Capitã Marvel, interpretada pela Lashana Lynch, né? E tivemos ali também o Mordo ocupando naquele universo a vaga de Mago Supremo, portanto fazendo parte dos Illuminati. E fechando o time aí, se eu não esqueci de ninguém, o Dr. Charles Xavier, mutante, ou seja, naquele universo 838 haviam os mutantes. São seres poderosíssimos e a Wanda, ela simplesmente chega praticando a dominação onírica, né? Que é uma das magias mais poderosas e talvez até mais irresponsáveis do Dark Road, aonde ela está num universo e ela pode ocupar um avatar num outro universo. Ela procura o seu mesmo avatar, ela, Feiticeira Escarlate, localiza a Wanda Maximoff do universo 838, a incorpora como Feiticeira Escarlate e chegando como Feiticeira Escarlate, e ela passa o rodo nos Illuminati. Ela passou o rodo em seres poderosíssimos, como se ela tivesse simplesmente de férias, brincando com formiguinhas que tentam subir no seu doce. Foi impressionante essa cena. Eu vi gente criticando essa cena, mas ela precisou ser dessa forma, eu entendo, justamente para mostrar o tamanho do poder dessa mulher. E ela tentou, de todas as formas, pegar para ela a América Chaves. A gente também acertou essa teoria aqui no canal, porque a América Chaves, ela não tem variantes, ela é uma ser única, que o poder dela é de abrir portais interdimensionais pelo multiverso e atravessar de um universo para o outro facilmente. Inclusive ela está sendo treinada, ela terminou no Camartage sendo treinado pelos magos, né? Mas ela queria, a Wanda queria, a Feiticeira Escarlate queria, porque queria o poder dessa menina para que ela pudesse encontrar o Vicânio Celery, né? Em outros universos onde eles realmente de fato existiam. O 838 foi o universo mais próximo, onde ela encontrou fisicamente esses dois, com a Wanda daquele universo, que também ia fazer de tudo para proteger os seus filhos, e assim o foi. Foi um embate de mãe contra mãe. Uma mãe legítima contra uma mãe que queria surrupiar da outra Wanda o desejo de ser mãe. Olha o embate. Olha o embate moral, né, dentro da ficção que se pôs na tela pra gente. Mais uma vez, a Feiticeira Escarlate não foi derrotada. Ela foi trazida à consciência num ato maravilhoso onde a própria América Chaves, vendo que não ia conseguir derrotar a Feiticeira Escarlate por decreto nenhum, não existe uma ferramenta, um poder maior do que a verdade, e a verdade é quem libertou a Feiticeira Escarlate de todas as atrocidades que ela estava cometendo. A América Chaves, ela abre um portal, põe cara a cara os filhos do universo 838, Vicânio Celery, com a Feiticeira Escarlate, e ela é rejeitada de pronto. Os meninos têm medo dela, e ela não sabe lidar com isso, porque ela tem tanto amor pra dar, né, um amor possessivo pra dar, que não vê consequências, e ela se sentiu rejeitada, porque de fato ela entendeu que aqueles não eram os filhos dela, Feiticeira Escarlate, do universo 616. Finalmente os caras canonizaram, né, o universo nosso como 616, igual nos quadrinhos. Acaba com essa história de universo 199999, um monte de 9 aí, que era o número que eles estavam dando pro universo do UCM, né? Agora realmente canonizou. Quadrinhos e UCM, universo 616. Ponto pra Marvel, gostei muito, facilitou muito a nossa vida. Então, a Wanda no universo 838, mãe legítima do Vicânio Celery, entende o sofrimento da outra mãe e tranquiliza a mãe, não a expulsa, não usa poderes mais contra ela, apenas caminha em direção a ela e diz pra ela: vá em paz, porque eles serão muito amados aqui, eles estarão muito bem seguros comigo aqui. E isso
junto com a rejeição, né, dos filhos para Feiticeira Escarlate, daquela outra Wanda, filhos daquela outra Wanda, ela entende que nada, nenhum poder dela poderia mudar isso na hora. E ela realmente se dá conta, cai, tem o tal lapso de consciência do quanto que ela estava sendo cruel e má naquele momento. E ela decide então acabar com todos os Darkholds de todos os universos. Todos os Darkholds viraram pó, se queimaram. E ela decide implodir o templo em cima dela, dando a impressão de um sacrifício, dando a impressão de uma morte ali, apesar que o corpo não foi mostrado. Eu não gostei do tempo curto de filme, acho que era muita coisa pra falar e 2 horas foi muito pouco. Eu acho que ponto positivo pro Sam Raimi, porque ele é um filme que já chega chegando sem enrolação, gosto disso. Já chegou chegando, prendeu a nossa atenção praticamente o tempo todo, foram muitos os momentos de tensão. Eu achei até que os momentos de piadinha, né, que são os alívios cômicos, ficaram na dose certa, não achei que passou do ponto não, mas foi pouco. Acho que uma meia hora a mais de filme daria pra gente ter visto alguns elementos a mais. Eu fiquei esperando o Keaton aparecer, que é o autor do Darkhold. O Keaton não apareceu, apenas os seus soldados molengões lá, né, meros figurantes, né, os Ingarai, né, que estavam ali esperando a volta da Feiticeira Escarlate. Simplesmente dizer que aquele é o templo do Darkhold, que lá ele foi escrito, que todas as suas bruxarias estavam gravados na parede, tudo bem, foi uma saída, mas nós estamos vendo o encerramento do cerco, muito provavelmente da Feiticeira Escarlate, não sei o que os caras têm de ideia para o futuro, sem que ao menos a gente visse o Mephisto, o Keaton, né, que são as duas entidades mais próximas desse arco da Dinastia M que envolve os filhos da Wanda. Então a minha preocupação é quando que a Marvel realmente vai ser explícita para indicar o caminho que nós vamos seguir daqui pra frente. O que vai vir pra frente, galera? Na cena pós-crédito, então, na primeira cena pós-crédito, tá lá o Doutor Estranho caminhando. Naquele momento ele já tinha o terceiro olho, né, aqui em cima, que muita gente tá falando que isso tem a ver com o Darkhold. Galera, se for realmente adaptado como é nos quadrinhos, aquele olho é o olho de Agamotto. O Stephen Strange ele se torna digno de ter realmente dentro de si o olho de Agamotto. Aquele receptáculo que guardava a Joia do Infinito, que foi chamado de Olho de Agamotto, aquilo já era uma adaptação, porque o Olho de Agamotto fiel dos quadrinhos é esse que apareceu agora. Por alguma razão, aquele outro Doutor Estranho também foi merecedor em certo momento do Olho de Agamotto, mas as coisas saíram de controle, né? E agora o Stephen Strange do universo 616 também adquire esse dom, esse presente que é o Olho de Agamotto. A gente tem que esperar para ver se realmente é isso que vai ser a adaptação. Mas o fato é que esse filme também serviu para explicar pra gente alguns conceitos, né? Explicar que Doutor Estranho é feiticeiro, Feiticeira Escarlate, apesar do nome, é uma bruxa. Então feitiçaria é uma coisa, bruxaria é outra. Um outro conceito muito importante é o conceito da dominação onírica, que ambos usaram. O próprio Doutor Estranho precisou usar essa bruxaria irresponsável para derrotar a própria Wanda, né? Usando o artifício de um corpo, de um zumbi lá, né? E o principal dos conceitos, o conceito da incursão. O que é a incursão? É quando um universo dentro do multiverso, ele se colide com outro universo e esse fenômeno provoca a extinção de um dos dois ou de ambos. E isso provoca um descontrole, um desequilíbrio em todo o multiverso. Talvez essa incursão provocada pelo Doutor Estranho do nosso universo e que ele nem sabia que tinha provocado. Precisou a Charlize Theron, que nós também acertamos aqui, interpretando a Clea, vir lá da Dimensão Negra, ela que tem parentesco, é sobrinha do Dormammu, veio de lá chamar o Doutor Estranho justamente para resolver esse problema da incursão e ele não pensa duas vezes, ele vai com ela para a Dimensão Escura. E aí esses são os caminhos novos, pelo menos da franquia Doutor Estranho, né? Se isso vai ter alguma outra ligação com o Kang no futuro, nós não sabemos. Mas o que exatamente aconteceu? Qual foi essa incursão?
Quem que nós vamos ver na sequência? Será que os Illuminati nunca mais vão dar as caras? Aquelas versões, aquelas variantes vieram só pra servir de fanservice, agradar o povo um pouquinho e ir embora? Nós nunca mais vamos ver o John Krasinski? Nós nunca mais vamos ver o Dr. Charles Xavier com o Patrick Stewart? Eu só acho uma coisa, a Marvel chegou num ponto agora na fase 4, já encerrando aqui as nossas opiniões e tudo mais sobre o filme, aonde a Marvel tem que tomar cuidado com o seu futuro. A fase 4 até agora são filmes maravilhosos, séries muito boas, outras nem tanto, mas até agora tá uma maçaroca de informações e as coisas não estão devidamente pavimentadas. Não dá pra saber qual caminho nós vamos seguir. Nas fases 1, 2 e 3, nós vimos uma primeira fase de apresentação, mas na segunda fase nós começamos a ver o caminho pavimentado para a saga do infinito, com as joias do infinito, Thanos e blá blá blá. Então a gente tinha um norte, nós éramos sim pegos de surpresa, mas nós tínhamos uma direção. Nesse momento agora eu confesso pra você que eu não tô conseguindo enxergar pra onde a Marvel quer ir. Fala-se de Kang, falou-se muito sobre a presença aí, agora apareceu Dormammu de novo na história, a gente achou que o Kiton ia aparecer, fala-se muito do ingresso dos mutantes, do ingresso do Quarteto Fantástico, agora o multiverso tá aberto, o Kang vem por aí, então assim, tá tudo muito jogado no ar. Até agora pode ser que tudo esteja muito bem organizado na cabeça deles roteiristas e deles produtores. Mas pra gente que consome série e consome cinema, até agora o caminho não tá muito bem claro pra onde nós estamos indo. Espero que a Marvel não demore muito pra mostrar pra gente qual é o caminho que vai seguir, porque corremos o risco da Marvel, que é tão interessante até agora, começar a se tornar desinteressante, e nós não queremos isso jamais, não é, galera? Em resumo, Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o ato 1 e o ato 2, que é a apresentação da trama e o discorrer da trama no meio, foram pra mim impecáveis, excelente. Eu só achei que o desfecho, o último ato, a coisa correu demais e faltou tempo de tela para mais algumas informações, para mais algumas aparições de repente, que eu acho que dariam mais sentido pro final. Eu entendi tudo o que os caras quiseram pôr pra gente, mas visualmente, como fã mesmo, como consumidor, o cara que senta ali, come pipoca assistindo o filme, eu acho que o Darkhold, que foi tão falado e vem sendo tão falado desde WandaVision, faltou um pouquinho mais, justamente que chegou agora, nos finalmente, faltou um pouquinho mais de aprofundamento no próprio Darkhold, né? Ele se resumiu a um livro o mais poderoso livro, né, de bruxarias, o próprio livro dos Vishanti, né, que seria o antídoto contra o Darkhold, apareceu 2 vezes, na segunda também foi queimado, sumiu, desapareceu. O Darkhold se limitou a mostrar pra gente 2 ou 3 feitiços, bruxarias, né? E ficamos por isso mesmo, já pegou fogo, acabou, sumiu. Cadê o Kiton, né, que era um deus ancestral? Enfim, já disse isso, tô até repetindo. O que eu gostei realmente é que Benedict Cumberbatch e Elizabeth Olsen, esses dois aí, foram feitos cada um pro seu papel. Que atuações brilhantes, sensacionais mesmo aí. E eu espero que a vida amorosa do Doutor Estranho tenha um final feliz, já que a doutora Christine acabou se casando, né? Não quis saber do doutor. Agora a Cleia apareceu, e a Cleia nos quadrinhos já foi um par romântico. Felicidades a você, Dr. Stephen Strange. Vai buscar, vai se apaixonar pela Cleia e resolver essa burrada que você aprontou aí da incursão que a gente vai ver num futuro Doutor Estranho 3. Agora eu quero a tua opinião aqui nos comentários. Põe tudo que você achou, deixou de achar, o que a gente esqueceu de falar, se a gente tem que voltar pra falar mais alguma coisa. Enfim, gostou da América Chaves? Pra onde você acha que vai? Qual vai ser o futuro do CM? Põe aqui nos comentários. O que eu quero saber é que o presente seu agora pra gente aqui é, se você chegou hoje no canal, seja muito bem-vindo. Deixa a inscrição com a gente aqui, abraça o canal com a gente. E também ativa o sininho, apesar que o sininho não serve pra muita coisa. Tem lá o Instagram, segue a gente lá, que lá a gente também avisa quando tem vídeo novo. E não esquece o like, se você não deixou o like no começo, deixa agora. E a gente te agradece demais, fica com a gente, beleza? Até o próximo vídeo sempre. Bora lá, Marvel, mostra o caminho que você vai seguir pra gente, beleza? Spótico na área.